Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No próximo domingo, estudaremos a lição de número 6, que tem como título A Justiça de Deus. Lembra você que estamos estudando no quarto trimestre de 2022 sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E a leitura diária desta segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022, encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 26, e foi intitulada pelo nosso comentarista como O justo juiz de toda a terra sabe separar o justo do injusto. Vamos então à leitura deste versículo. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Meus amados, a leitura diária desta segunda-feira nos lembra o momento no qual Abraão conversa com Deus a respeito da destruição de Sodoma, pelo fato de saber que seu sobrinho Ló e sua família lá estava, pois havia escolhido as campinas do Jordão por ocasião da separação entre eles e os seus rebanhos. Interessante notar que Deus decidiu não ocultar a Abraão o que iria fazer com aquela cidade. Diz assim os versículos 17 e 18 do capítulo 18 de Gênesis. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele estarão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. No primeiro item do primeiro tópico da lição, vemos que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um aviso prévio. E o comentarista cita Amós capítulo 3, versículo 7, que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ao ser notificado pelo Senhor sobre a destruição que viria sobre aquela cidade, Abraão iniciou um diálogo com Deus. Com ousadia, perguntou a Deus se ele destruiria a cidade de Sodoma, tendo ali 50 justos. Deus lhe responde que não o faria. Abraão, com muito temor em sua oração, reduz o número de justos para 45, 40, 30, 20 e 10. No final deste diálogo, ele percebe que Deus jamais destruiria o justo com os injustos. Na Bíblia Sagrada, vemos que Deus conhece os seus, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, e os seus olhos procuram os fiéis na terra, Salmo 101, versículo 6. Ainda que os tais estejam em meio a uma geração corrompida e perversa, ele jamais tratará como trata o ímpio. Foi assim com Noé, que achou graça aos olhos do Senhor, e Deus ordenou que ele fizesse uma arca, a fim de que ele e sua família e os animais que na arca entrariam fossem protegidos da terrível destruição que o dilúvio causaria, exterminando toda aquela geração. Na lição desta semana, vemos que a corrupção moral, social e religiosa de Judá era tão grande que, se na terra de Judá estivessem Noé, Jó e Daniel, tais homens livrariam apenas a sua alma. Detalhe que a Bíblia acrescenta que nem seus filhos e filhas livrariam. Isso aponta para o que estudaremos na semana que vem. A responsabilidade é individual. Somente um sincero arrependimento poderia livrar Judá da destruição. Por esse motivo, Jeremias diz em Lamentações capítulo 3, versículo 29: põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Mas o povo estava tão distanciado de Deus que Jeremias é proibido de orar pelo povo em Jeremias capítulo 14, versículo 11. E no capítulo seguinte diz Deus: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Jeremias capítulo 15, versículo 1. Deus vos abençoe, no nome de Jesus. Amém.